Pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu acabei de assistir esse filme aqui, 2019, O Ano da Extinção. É um filme bom que cabe reflexão a respeito das peripécias da jogatina entre o bem e o mal. Peripécias. Somos apenas peças num tabuleiro de xadrez, onde as peripécias do bem e do mal piram as nossas cabeças. Peripécias. Pira as peças no jogo de xadrez. E aqui, nesse filme, é interessante eles mostrando os vampiros como os mandatários do submundo, os comandantes do submundo, que precisam da espécie humana para existir e se alimentam do sangue dos seres humanos. Então eles precisam cultivar os seres humanos para se alimentarem do sangue dos seres humanos. E é até interessante que no jornalismo tá os vampiros jornalistas defendendo os seres humanos a necessidade de arrumar um jeito para eles viver mais tempo pelo fato de precisar de mais suprimentos, de mais sangue humanos para eles viver bem. Porque eles apreciam o sangue humano como se fosse algo muito especial, muito saboroso. E tem alguns vampiros que se recusam a viver desse jeito. Por exemplo, tem um vampiro bom que ele prefere se alimentar de sangue de porco, para não se alimentar de sangue humano. Aí eu falei, mas que tem atrapalhado, por que será que ele não escolheu o sangue bovino, que tem mais quantidade e é mais forte? Não seria por causa da mutação genética, porque se o sangue causa mutação genética, ele teria orelha de porco, focinho de porco, se não surte efeito nele, ele poderia tomar um sangue mais saudável, sangue bovino, né? Pra ficar forte como um touro. Só isso eu achei estranho no filme. Mas o bacana é que ele se recusava a viver uma vida de vampiro normal, se alimentando de sangue humano. E queria arrumar um jeito de se livrar daquela vida que vivia. Já o irmão dele é um soldado combatente, um bravo soldado que trabalha para a empresa que ele trabalha, só que a captura de seres humanos para levar de experimento para fazer sangue lá, multiplicar o sangue de um jeito mais eficiente, né? E acaba que não dá muito certo a tentativa de fazer um sangue artificial, os vampiros passam mal, eles acabam precisando de sangue humano natural, né? E o irmão dele, que é um soldado combatente, defende o sistema do jeito que é, tradicional, vivendo do sangue humano. E já ele não gosta da ideia, ele quer se livrar daquele ciclo danoso. Ele não gosta da ideia de ter que se esconder do sol, de ter que fugir do sol, né? E até acho engraçado. Falei, que engraçado. Eu tô assistindo um filme de vampiros que fogem do sol e eu assistindo com energia solar um filme de vampiros que fogem do sol. Acho engraçado essa parte, entendeu? E nesse momento lá que ele tá tentando saber como encontrar uma cura para acabar com aquilo, porque tem vampiros famintos que não estão conseguindo alimento de carne humana, porque está desaparecendo os seres humanos, estão em banco de estoque de cultivação de seres humanos, né? Eles famintos começam a se alimentar da própria carne, então morde no braço para se alimentar de si mesmo e se transforma nas criaturas horripilantes. Fez até lembrar da escritura sagrada, né? Maldito o homem que confia no homem e faz do próprio braço a própria carne, né? Que faz do braço a própria carne, porque é errado pensar em viver apenas do trabalho braçal. É preciso também viver da sabedoria junto também, entendeu? Envolve trabalho braçal e sabedoria para não passar tanto mal. Então é por isso que a Bíblia nos alerta a respeito disso. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço a própria carne. Porque quando o homem confia demais no homem e acredita só no trabalho braçal, ele passa muito mal, entendeu? Então é por isso que ele também tem que agir de sabedoria, para não passar tão mal. Não confiar e procurar agir de mais sabedoria. Ser necessário no trabalho, mas não dispensar a sabedoria, o conhecimento. E eu achei bem interessante isso, porque ele não aceita viver essa vida amaldiçoada, né, de precisar do sacrifício humano para existir. Então, à procura da cura, ele encontra um que conseguiu a cura de um jeito bem interessante. Foi por acidente que conseguiu a cura. O amigo dele que ele encontrou, que conseguiu a cura, estava num momento de surto psicótico por não se conformar em viver daquele jeito. Ele teve um momento de surto, de desânimo, de decepção total da vida, e andando no carro, com o carro acelerado, ele estava ali, refletindo com aquele peso na consciência, de como é horripilante viver daquele jeito, dependendo da vida humana para viver, para existir, dependendo tanto de cultivar os seres humanos daquele jeito, se alimentando dos seres humanos para viver. Então ele, com aquele dilema moral, com aquele peso na consciência, ele foi andando de carro, passando mal, desorientado, carro acelerado, e ele sofreu um acidente, que ele bateu ali na beira do cais, o carro voou por cima, ele voou por cima, ele saiu pelo vidro do carro, e o sol, a energia do sol bateu nele, queimou ele, por ele ser vampiro. Só que nesse processo ele caiu dentro d'água. Quando ele saiu de dentro da rede de esgoto, ele saiu curado, normal, um ser humano normal. E ele ficou impressionado e contou para esse vampiro que não quer também viver essa vida maldita, essa vida amaldiçoada, contou para ele como foi. Aí resolveram fazer o teste com ele até conseguir curar ele. O interessante é que quando conseguiu a cura, o sangue ficou um sangue mortal para os vampiros. Virou um ser humano normal e o sangue virou um sangue mortal para os vampiros, porque foi o Todo-Poderoso que transformou eles em seres humanos. Até no filme mostra que o que causou deles virar seres humanos foi o arrependimento de viver uma vida maldita. O arrependimento de viver aquela vida maldita, de não querer viver aquilo mais, sabe aquele negócio? Que eu não aceito viver assim, eu não aceito viver desse jeito, inconformado. Por eles ficarem conformados de viver uma vida maldita, que se libertaram da maldição. Porque na hora que bateu o carro, ele atravessou o vidro, o para-brisa do carro, o sol queimou ele, e ele teve aquela morte, caiu dentro d'água e saiu pela rede de esgoto, transformado em ser humano, é porque ele foi ressuscitado, entendeu? Ele estava amaldiçoado, mas o arrependimento fez ele ressuscitar por causa da energia do sol do Deus Todo-Poderoso. No filme você vai assistir, você vai entender. Que fez ele ressuscitar. Quando ressuscitou, ele ressuscitou livre de ser um amaldiçoado, de viver uma vida maldita, entendeu? Porque ele foi perdoado por ter se arrependido de viver aquela vida maldita. Aí viraram seres humanos comuns e o sangue deles se tornaram mortal para os vampiros. Essa que é a parte bem interessante, entendeu? Então é um filme bem legal a respeito disso, que mostra uma coisa bem interessante a respeito do conservadorismo dos vampirão, querendo manter o sistema do jeito vampiresco. Viver às custas das espécies humanas, entendeu? Dos seres humanos. Então o vampirão chefão queria manter aquela tradição daquele jeito. E eles, por se recusarem a viver aquela vida maldita, que morreram e ressuscitaram, livre daquela maldição.
provando a frase que Jesus Cristo disse, bendito, né? Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O arrependimento deles causou a ressurreição deles, livres da maldição. Então é um filme bacana por causa disso, vale a pena vocês assistir, porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. É preciso se arrepender de uma vida amaldiçoada para viver uma vida abençoada. Se caso não se arrepender de uma vida amaldiçoada, de viver uma vida amaldiçoada, acaba morrendo em uma maldição que é com muita dor e sofrimento. Vida longa com muita dor e sofrimento é maldição. Vida longa e saudável é bênçãos, entendeu? Então é bom vocês refletir a respeito, é um bom filme para reflexão, tá bom? Espero que vocês gostem desse filme, filme é de 2019. Olha lá, não é 2019 não, o nome do filme é 2019, o ano da extinção, beleza? Espero que vocês gostem desse filme, que cabe bastante reflexão. Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui!